Olá, gente, tudo bem? Humanos, voltamos para continuar a parte de citoplasma, tá legal? Nós vimos então no vídeo passado todas as organelas, as suas funções, e eu falei que eu ia, no final do vídeo passado, eu falei que eu ia abrir algumas organelas assim que são mais importantes, que costumam cair outras coisas. Primeiro é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi vai ser muito importante na formação do acrossomo. O acrossomo é uma estrutura que fica no espermatozoide. Então, durante o processo de formação do espermatozoide, na espermatogênese, nós temos várias sequências. Nós temos espermatogônias, espermatócito 1, espermatócito 2, espermátide, vai passar por um período de diferenciação até formar o espermatozoide. O nome desse processo é espermiogênese, tá legal? Onde ele vai fazer essa transformação. Então eu vou colocar a célula aqui, que vai começar a sofrer uma série de transformações e vai ficar desse jeito aqui. Ó. Ok? Vamos colocar aqui a sequência. Vamos lá. O que essa célula aqui... Ops, aqui fora. O que essa célula aqui tem de importante? O núcleo. O núcleo está aqui, o núcleo está aqui, o núcleo está aqui e o núcleo vai ficar aqui. Vamos rabiscar aqui um pouquinho e vou colocar aqui, núcleo. Esse núcleo aqui na espécie humana tem 23 cromossomos, porque teve uma redução do número de cromossomos. Lembra disso? Na anáfase 1, da meiose 1, onde teve a separação de cromossomos homólogos. Beleza. Bom, tem o complexo de Golgi, que é a organela que eu estou falando, né? Vou colocar aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Esse conjunto de complexo de Golgi tem um nome, que a gente já viu lá atrás. Lembram? Isso. Dictiossomos. Ok? Os dictiossomos começam a se juntar, começam a se fundir e vai formar uma estrutura aqui muito importante. Legal? Que é o acrossomo. Acrossomo. Ok? Então, azul, 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 azul. Laranja, 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 laranja. Tranquilo. Bom, só que tem outras organelas, né, numa célula. A outra organela importante é que esse espermatozoide, como ele é móvel, as suas mitocôndrias ficam aqui, ó. Então vamos colocar aqui, ó, mitocôndrias. Mitocôndrias. E eles desenvolvem também um flagelo ou cauda. Vamos colocar aqui. Flagelo ou cauda. Qual é o nome da organela responsável pela formação de cílios e flagelos? Os centríolos. Os centríolos, eles vão se desenvolver e formar a cauda. E eu tenho um espermatozoide pronto aqui. Legal, por que eu estou falando disso? Olha só. Esse espermatozoide ele tem um trajeto muito difícil para fazer num ambiente ácido, ele sendo alcalino. Inclusive o líquido seminal auxilia a sobrevivência desse espermatozoide, mantendo o pH. Quando esse espermatozoide chega no óvulo, ele tem que perfurar a entrada do óvulo para poder entrar, para poder acontecer a fecundação. Para isso tem que ter uma enzima. E a enzima importante que tem o complexo de Golgi tem a função de eliminação de secreções. Esse aqui vai eliminar uma secreção importante. Essa secreção importante, que eu vou colocar de outra cor, que vai sair do acrossomo, é essa enzima aqui. Hialuronidase. É ela, a hialuronidase, que vai ser responsável pela quebra do ácido hialurônico. O ácido hialurônico é que protege o gameta feminino. Então,
se o espermatozoide não tiver o acrossomo, ou se esse acrossomo tiver na dificuldade de produzir hialuronidase, ele não vai fecundar de jeito nenhum. Então, o complexo de Golgi, ele é muito importante para a formação do acrossomo. Pergunta de prova: qual é a organela que dá origem ao acrossomo? Resposta: complexo de Golgi. Qual a importância do acrossomo? Liberar essa enzima aqui, que vai ser responsável pela fecundação. Legal? Então, primeira parte. Esse complexo de Golgi vai ser importante também nas células ao longo do intestino para armazenar e liberar por grânulos de secreções as enzimas na luz intestinal, tá bom? E a gente tem a outra organela, que eu vou colocar aqui, que são os lisossomos, tá legal? Então é o seguinte, vamos montar agora. Voltamos. Dando continuidade então. Saímos do complexo de Golgi, entramos nos lisossomos. Lembrando que os lisossomos são vesículas que se desprendem do complexo de Golgi. Está escrito aqui. Atuam em pH ácido. A função deles é fazer uma digestão intracelular. Se trabalha em pH ácido, questão de prova. Qual é o órgão do seu sistema digestivo, ou sistema digestório? Qual é o seu órgão do seu sistema digestivo que corresponde ou corresponderia ao lisossomo? Resposta: estômago. Por quê? Porque o estômago também digere em pH ácido. Fechou? Questão de prova, tá? Então, olha só. Peguei uma célula e eu estou colocando a entrada de duas substâncias, uma vermelha e a outra azul, ok? A vermelha está entrando por invaginação. A número 2 está entrando por fagocitose, por emissão de pseudópodes. Está aqui, os pseudópodes, que nós já vimos lá atrás naquele movimento citoplasmático, tá legal? Que é de ciclose. Então, o que eu fiz? Eu numerei daqui de 1 até 11, coloquei de 1 até 11 aqui e vamos identificar o que acontece em cada processo. Isso aqui, gente, é muito parecido com o nosso sistema digestório. Entra uma substância, é digerida, o que não é absorvida sai. Acontece a mesma coisa na célula, tá bom? Então, olha só. Número 1, a partícula está entrando por invaginação. Então, é uma partícula líquida. O nome disso é pinocitose. Então, vamos colocar aqui, ó. Pinocitose. O processo número 2 é uma entrada por emissão de pseudópodes. Então, é uma fagocitose. Então, essa partícula aqui é chamada de partícula sólida. O número 3 é um vacúolo que foi formado a partir do número 1. Se o processo número 1 é pinocitose, o número 3 só pode ser um pinossomo. Portanto, o número 4, que foi formado a partir de uma fagocitose, é um fagossomo. Ok? Bom, o número 5 é a organela complexo de Golgi. Até aí está tudo bem. Complexo de Golgi. Ops. O número 6 são as vesículas que se desprendem do complexo de Golgi. Lisossomo, que é o nosso assunto. O que o lisossomo faz? Digestão intracelular, ok? Beleza. Ele vai se unir ao número 3 e ao número 4. Legal? E forma um composto diferente, chamado vacúolo digestivo. Ok? Só vai se chamar de vacúolo digestivo se estiver associado ao ribossomo. Número 8 vai ser a digestão e a absorção. Digestão e absorção. E absorção, porque é uma enzima, está digerindo.
Isso aqui são os restos que não foram absorvidos, não foram digeridos, não foram absorvidos. Então vai ser chamado de vacúolo residual. Vacúolos residuais. Ok? E ele vai jogar fora o que não teve de legal aqui e vai jogar fora o que não teve de legal aqui. Então nós temos a plasmocitose e nós temos a hemeiocitose, que também é chamada de plasmocitose. Tranquilo, ok? Beleza? Bom, entrou e saiu, cada um tem o seu nome. Então vamos dar mais uma folheada no negócio. O número 1 e o número 2 são processos de entrada. Para dentro é endocitoses. Então, o número 10 e o número 11 são processos para sair. Exocitoses. Ok? O número 3 e o número 4 são os primeiros vacúolos a serem formados. Vacúolos primários. Mas depois que ele se junta ao lisossomo, ele vira o vacúolo digestivo, ele vira um vacúolo secundário. Vacúolo secundário. Ok? Então, são os nomes que podem cair dentro dessa organização de lisossomo. E ainda tem algumas outras coisas do lisossomo. Se não, vamos começar com esse aqui. Se essas partículas aqui vieram de fora, ele está se alimentando de alguma coisa que veio de fora, é uma heterofagia, porque é diferente do que existe aqui dentro. Então, esse processo representado aqui é chamado de heterofagia. Ok? Mas, se o lisossomo resolve digerir uma organela que não tem mais função dentro da célula, por estar velho, perdeu a sua funcionalidade, ele está consumindo a organela da própria célula, não é uma heterofagia, porque hétero é o que vem de fora, é o diferente, é hétero diferente, vai ser uma autofagia. A autofagia, então, é quando ele consome as próprias organelas que são inativas, ok? Mas em um determinado momento em que não tenha nutriente nenhum, ou ele precisa fazer um outro processo, o lisossomo se rompe e a célula toda é eliminada. O nome disso é autólise. A autólise, no nosso corpo, em alguns animais, ela pode ser usada como um mecanismo de sobrevivência. Olha só que legal. A cauda do girino, à medida que ela vai diminuindo, começam a aparecer patas e modificar o sistema respiratório do girino. Isso é uma morte programada de células. Essa morte programada de células é chamada de apoptose. A digestão das células da cauda do girino servem de nutrientes para formar outras partes do animal, tá legal? Então, a apoptose é uma morte programada de células. Nós também temos a apoptose. Essa membrana aqui, na nossa fase de embrião, ela é até aqui. São as membranas interdigitais. À medida que vai ficando mais velho, o embrião, isso aqui vai sendo digerido para terminar de formar a mão. É uma morte programada de células, é uma apoptose, tá legal? Que é um tipo de autólise. Fechamos? Então a gente viu aqui um exemplo de heterofagia, consumo de organelas inativas, autofagia, destruição da célula, autólise. Se for uma destruição programada para ter alguma função, é uma apoptose. Ok? Tá bom, gente? Fechamos então a parte aí de citoplasma. Falou? Tira o print aí, tranquilo.
Valeu, gente. Falou. Tchau, mano.